Graças e paz, irmãos, amém? Uau, cara, que ambiente que a gente viveu aqui. Não sei se você estava aqui no culto da tarde, mas a gente estava um ambiente incrível aqui. Eu não pude estar aqui de manhã, creio que de manhã também foi incrível. E agora a gente também viveu um momento aqui muito incrível. Quando o Michel ele pegou para orar aqui, sabe, eu senti isso 2 vezes na minha vida, cara. Teve um dia que eu tava em casa e eu tava de home office, e aí eu levantei bem cedo nesse dia. Eu levantei, devia ser umas 5 horas, e aí eu fui orar e tal. Cara, aí eu sim comecei a sentir, sabe, uma angústia muito forte no meu coração. E eu comecei a orar pelas pessoas que estavam, pelos médicos, pelos enfermeiros, as pessoas que estavam na comissão de frente disso tudo que tem acontecido. Eu lembro que naquele momento eu fui tomado, sabe, de muita compaixão, cara. Eu lembro que eu passei ali com uns minutos ou talvez horas chorando. Eu corri pro quarto. Eu lembro que eu abracei a Vicky, eu chorava. E aí depois eu parei de chorar e eu fiquei meditando no Senhor, conversando com Deus, e sabe, o Senhor começou a falar comigo sobre compaixão, cara. Sobre chorar com os que choram, se alegrar com aquele que se alegra. E, cara, quando o Michel começou a orar sobre permanência, cara, aquilo invadiu meu coração. Eu saí por aqui chorando, cara. E antes de eu falar tudo aquilo que eu tenho para falar, eu queria orar com você, cara. Eu queria orar com você porque nós somos a igreja, cara. Nós somos a igreja do Senhor, e se nós temos presenciado aqui, talvez dentro da nossa família, da nossa cidade, pessoas que estão tendo grandes perdas com isso tudo, sabe, nós precisamos chorar com eles, cara. Nós precisamos chorar com essas pessoas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, cara. Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus, cara, se movendo várias vezes com compaixão, cara. Ele olhava para as multidões e o que ele tinha, o sentimento de Jesus era de compaixão. Ah, Deus, eu oro para que nesse momento, Senhor, nós venhamos ser tomados desse sentimento de compaixão, Pai. Para que nesse momento nós venhamos chorar, Senhor, assim como aqueles que choram, Pai. Que nós venhamos sentir de fato a dor do nosso irmão, Pai. Que nós venhamos sentir a perda dos nossos irmãos também. Que nós venhamos, Senhor, num momento sim de alegria, se alegrar pela vitória dos nossos irmãos. Mas que nós venhamos ser aquele irmão também que é um ombro amigo, que está pronto para ali. Cara, vai ficar tudo bem. Isso vai passar, cara. Deus está no controle de tudo. Sabe, aquele irmão, aquele amigo que tem uma palavra de esperança. Nós precisamos ser, Jesus, eu quero ser esse irmão. Eu quero ser aquele que estende a mão e diz, cara, eu vou andar com você mais uma milha. Eu vou andar com você mais uma milha. Pai, coloque em nós um sentimento de amor, Senhor. O mesmo sentimento que havia no coração de Cristo, a ponto de dar a sua vida. Coloque em nós esse sentimento de amor, Senhor, uns pelos outros, Senhor. Amor pelos nossos irmãos, amor pela cidade. Ah, Pai, nós clamamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, cesse esse tempo, Pai. Cesse esse tempo, Jesus. Cesse esse tempo de dor, Pai, esse tempo de perda, Pai. Nós clamamos como a Tua igreja, Jesus.
Senhor, nós vemos, Senhor, várias vezes nas Tuas Escrituras, Senhor, quando o povo era cometido de alguma doença, Pai, todo o povo se reunia e começava a clamar: acesse, Pai. Todo o povo se reunia ali em arrependimento, Jesus. Ah, Senhor, nós nos arrependemos pelos pecados da nossa nação. Nós nos arrependemos pelo pecado da nossa nação de corrupção, pelo pecado de mentira, de prostituição. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai. Mas cesse, Senhor, por favor, cesse esse tempo, Pai. Cesse, Jesus. Nós cremos que Teu nome é a cura. Nós queremos, Senhor, que não há, Senhor, doença, Senhor, ó Deus, que possa ser maior que o nome de Jesus. Nós aprendemos isso, Pai. Mas nós aprendemos também, Senhor, que o arrependimento é que abre o caminho. É o arrependimento que abre o caminho. João veio abrindo o caminho. João Batista veio e ele pregava arrependimento. Ah, Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai. Perdão, Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. E sara, Pai. Sara, Pai, sara o Teu povo. Sara essa nação, Jesus. Sara essa nação, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, Pai, com a Tua doce misericórdia, Pai. Sara essa nação, Jesus. Sara essa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cara, se você está angustiado, seja liberto desse sentimento agora, em nome de Jesus. Seja liberto, se há ansiedade em você, seja liberto desse sentimento em nome de Jesus. Seja liberto de todo sentimento de amargura, de ansiedade, de tristeza. E receba agora a alegria do Espírito Santo. Receba agora a alegria do Espírito no teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uau. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Queria falar um pouco sobre avivamento. Queria falar um pouco hoje sobre preparação. Eu vou ser bem rápido naquilo que eu tenho para falar. Já faz algum tempo, desde que eu voltei para o meu bairro de infância, Deus ele tem falado um pouco no meu coração sobre avivamento. E cara, avivamento é um tema que eu amo, cara. Sabe, eu amo falar sobre avivamento, cara. Eu lembro que logo que eu entrei aqui, né, na Luzeiros, logo que eu entrei nessa igreja, eu comecei a ter mais contato com essa palavra, avivamento. E eu comecei a querer de verdade saber o que era avivamento. Não que eu não tivesse ouvido antes, mas eu queria saber mais sobre isso, cara. E eu lembro que eu comecei numa busca, eu comecei a mergulhar e a querer de verdade saber sobre isso. E é algo que eu amo falar, cara. E só que eu acredito que mais que amar, cara, a gente precisa se comprometer com essa verdade.
não basta a gente simplesmente amar o avivamento, a gente precisa se comprometer com o avivamento. Eu lembro que uma vez eu conversava com um amigo, ele não é cristão, mas a gente conversava sobre vários temas, e aí em determinado momento eu comecei a falar com ele sobre avivamento. E eu lembro que eu comecei a falar, sabe, muita coisa para ele. E eu comecei a falar, a gente estava ali fazendo um trabalho da faculdade, eu comecei a falar sobre avivamento. E aí ele falou, cara, eu quero participar disso. Sabe, então o avivamento, cara, ele desperta, ele queima algo no nosso coração, cara. Mas só isso não basta, a gente precisa se comprometer com isso, cara. E falando sobre avivamento, cara, eu acredito que nós já vivemos o avivamento, cara. Eu acredito que nós já vivemos o avivamento, porque existe um avivamento que ele é perpétuo, cara, sabe? Existe um avivamento que ele é contínuo. E esse avivamento, ele começou quando Deus, ele enviou o seu Filho, cara. Sabe, quando Jesus, ele entra em cena, cara, com a mensagem do Evangelho do Reino, e depois isso é difundido nos discípulos, eles continuam a pregar o Evangelho, a anunciar aquela mensagem de Jesus, cara. Esse é o avivamento, cara. Sabe, esse é o avivamento, porque quando Jesus veio, ele mudou uma história, ele mudou a história, ele mudou a nação, ele mudou o ambiente onde ele estava, cara. Sabe, quando aqueles homens, eles receberam aquela mensagem, eles deram continuidade àquilo que um dia eles aprenderam de Jesus. Então esse é o avivamento, cara. Esse é o avivamento perpétuo. Mas eu acredito também que existem picos, sabe, dentro desse avivamento. Eu acredito que existem ondas de avivamento. Se você for estudar a história do avivamento, você vai ver algumas ondas de avivamento, sabe? Teve a primeira onda, que muitos acreditam ser o movimento pentecostal. E aí então teve a segunda onda, que muitos acreditam ser ali o movimento carismático. E aí depois veio a terceira onda, que é o que a gente ainda está vivendo, que é talvez o neopentecostal, né? E eu não quero me prender nesses rótulos, mas o que eu quero dizer, cara, é que existe sim uma última onda, cara. Sabe, eu quero dizer que existe sim uma próxima onda. E se a gente começa a ler e a estudar a história dos avivamentos, a gente vai ver que o Senhor, a gente vai ver que Ele levantou alguns homens no templo para mudar, cara, a história de cidades, a história de nações, para mudar ambientes com a glória de Deus, cara. Sabe, homens e mulheres que disseram sim para o Senhor. Essas pessoas foram capazes de mudar a história de um lugar, cara. Cara, sabe, eu quero participar disso, eu não sei em você, cara. Mas eu amo o avivamento porque eu, de fato, quero viver isso, cara. Sabe, só que eu sinto que nesse tempo, cara, não é algo mais individual, velho, mas é algo coletivo. Sabe, eu sinto que aquilo que Deus está fazendo é muito coletivo, cara. Sabe, Deus, Ele não está mais levantando um homem numa cidade, mas Ele está levantando uma igreja inteira numa cidade. Ele está levantando igrejas inteiras dentro de nações, cara. Sabe, com a verdade do Evangelho, cara. Se a gente abrir nosso celular e a gente entrar no Instagram, a gente vai ver um monte de lives, cara. A gente vai ver a movimentação da igreja, cara. E isso é muito importante, cara. Sabe, um dia eu estava em casa e estava assistindo um determinado aplicativo lá. E aí, cara, estava contando a história de uma animação, de um desenho. E, cara, eu gosto muito dessa parte de animação. E eu comecei a prestar atenção como eram feitos os desenhos. E, cara, eu comecei a perceber que é algo muito bem organizado. E que as pessoas têm o roteirista, que é responsável por criar a história da animação. E me chamou muita atenção, porque esse cara que é responsável por criar a história da animação, esse cara coloca muito daquilo
que ele entende como verdade dentro da animação, dentro do desenho, dentro de um filme. E aí foi passando vários roteiristas, e eu lembro que passou um desenho, e esse cara, ele tinha um problema de infância, assim, e esse cara ele tinha uma crise de identidade muito grande. E esse cara, ele não aceitava quem ele era de verdade. E aí, dentro do desenho, ele criou ali a animação, aonde ele trocava de lugar com um cachorro, cara. Ele queria ser o cachorro porque ele não aceitava a vida que ele tinha. E aquilo, e ele contando sobre o desenho, como ele criou a história, ele falou que aquilo ali era uma história pessoal da vida dele, cara. E aí eu comecei a pensar, cara, como que a gente abriu mão de tanta coisa, sabe? Eu não lembro quem teve aqui que falou que a gente demonizou o dinheiro e demonizou tanta coisa, e é verdade, cara. Sabe, a gente abriu mão da arte, cara. E aí a gente lidar com esse tipo de situação, vendo pessoas colocar não verdade dentro de uma arte, isso acessar o nosso lar. Sabe, a gente abriu mão de tanta coisa, e por a gente abrir mão de tanta coisa, cara, a gente começou a aceitar muita coisa, cara. Sabe, mas eu acredito num tempo, cara, onde de fato pessoas vão se levantar dentro do cinema, dentro da arte, cara, dentro de tantos lugares, para liberar uma verdade, cara, para falar da verdade do reino. Esse é o avivamento, cara. Sabe, esse é o avivamento. Avivamento não é algo que acontece aqui dentro dessas quatro paredes, mas é algo que perpetua no mundo inteiro, cara. Sabe, isso tem a ver com o nosso trabalho, isso tem a ver com aonde nós estivermos, cara. E eu não sei você, mas eu tava no Descende, o pastor também tava, vi que tava, a minha irmã tava. E cara, eu percebi algo ali que eu tava meditando hoje, e isso veio assim como um flash na minha memória, cara. Eu percebi que ali tinha muitas pessoas novas ali, sabe, tinha muita gente nova, mas no meio daquela galera nova, tinha alguns caras, sabe, mais velhos assim, que são caras representativos para a história da igreja brasileira, cara. Cara, e eu achei isso algo incrível, cara. Sabe por quê? Porque, cara, dentro de um avivamento, cara, existe esse alinhar de gerações, cara. Sabe, dentro de um avivamento, cara, existe esse alinhar da geração seguinte, da geração anterior também, cara. Porque, de fato, cara, é importante que nós venhamos honrar os nossos pais, cara. É importante que a gente venha honrar os nossos pais. E aí, cara, eu lembrei de algo. Eu lembrei que, sabe, eu gosto muito de alguns avivalistas, sabe? Tem alguns avivalistas, tem alguns evangelistas que esses caras, eles marcam de verdade a minha vida. E tem alguns que já morreram, e tem alguns que são mais velhos, e tem alguns mais novos também, mais atuais, que pregam o evangelho. Aquilo ali, cara, me chama muita atenção, sabe? Pessoas como o Luca, que tem pregado nas ruas, cara, isso queima de verdade no meu coração, cara. Mas, cara, se tem alguém que eu sou que é completamente a minha referência, cara, é o meu pai, velho. É o meu pai, cara. Cara, eu lembro de vezes de eu ir fazer coisas simples com meu pai, como viajar, ou então, e eu lembro de uma vez que a gente viajou, a última vez, eu vi que meus pais, a gente foi para Caparaó, e aí a gente tava lá curtindo e tal, e aí a gente desceu e foi comer uma parada, foi almoçar. E aí eu lembro que a gente almoçou, a gente tava ali almoçando, a gente acabou de almoçar, e aí meu pai levantou para pagar. E aí quando eu olhei, cara, meu pai tava orando pelo estabelecimento da mulher, cara. Cara, isso é algo muito comum na vida do meu pai, cara. Sabe, eu já vi ele indo abastecer, e quando eu vi, ele tava orando pelo fretista, cara.
Sabe, a gente andou e teve um tempo que a cidade estava fechada e ele levantava as mãos pelos estabelecimentos, ele começava a orar no meio da rua, cara. Sabe, e eu quero honrar, cara. Sabe, é preciso que a gente venha honrar os nossos pais. Não apenas nosso pai terreno, mas também nossos pais espirituais, sabe? A gente honrar o que a geração anterior fez, cara. Sabe, nós não podemos deixar para trás, cara. Nós não podemos deixar para trás aquilo que a geração anterior fez, sabe por quê? Porque, cara, uma geração, ela atravessou o Jordão, porque a geração anterior, cara, ela atravessou o Mar Vermelho. O que a geração anterior passou, cara, foi o suficiente para lançar a próxima geração para passar para o Jordão também. Se você ler ali Josué, no capítulo 1, você vai ver o Senhor falando para Josué: Josué, Moisés morreu, cara, e agora é contigo, mano. Passa o Jordão. Essa é a ordem do Senhor: passa o Jordão e vá até a terra prometida, cara. Sabe, com Moisés a gente vê Deus chamando Moisés para libertar um povo, e a gente vê Josué sendo chamado para conquistar, cara. Sabe, não existe conquista, brother, sem libertação, cara. Não existe conquista sem libertação. Por isso que nós fomos libertos, cara, pelo sangue de Jesus, para que nós possamos conquistar algo incrível, cara. Sabe, não existe, brother. Não existe uma conquista sem a gente passar pelo caminho da libertação. Então, se uma geração for liberta, cara, isso habilitou a geração a conquistar. E, cara, eu gosto muito de um livro que eu tenho, e esse livro, ele é A Cultura do Avivamento. E cara, ali nesse livro, ele fala sobre uma geração, que é a geração pós-guerra, a geração ali dos anos 40. Os homens estavam voltando da Segunda Guerra Mundial. E ali o livro vai dizer, a história vai dizer, né, que esses homens que estavam voltando para a história da Segunda Guerra Mundial, esses caras estavam voltando como heróis, cara, como heróis de guerra. E aí esses caras voltaram e eles começaram a ter filhos. Sabe, teve um crescimento populacional muito grande. E essa geração que nasceu, ela foi chamada de Baby Boomers. Sabe, esses Baby Boomers, como eles chamavam na América, esses caras, eles foram responsáveis pelo início do movimento hippie, cara. Eles foram responsáveis pelo início do movimento hippie. Eles não queriam mais viver aquilo que seus pais estavam vivendo. Eles não queriam dar continuidade àquilo que seus pais tinham feito. É um fato que havia muito medo naquela geração, e por isso eles não queriam viver. Mas é um fato também que os pais dessa geração, eles foram heróis de guerra, cara. Eles conquistaram. E essa geração, ela foi privada de batalhas. Então veio um movimento hippie com uma cultura de paz e amor. Só que os caras não sabiam o que era paz e não sabiam o que era amor. Os caras não tinham conhecimento do que era paz, não tinham conhecimento do que era amor. E aí eles falavam de uma liberdade, mas confundiam com libertinagem, cara. Porque o tema de paz e amor para aquela geração era sexo, drogas e rock and roll. Era isso que a galera queria naquele tempo, sabe? E, cara, e depois disso vieram outras gerações, geração X, geração Y, geração Z. Em dados históricos a gente está na geração alfa, né? Ainda está aberto, a gente está vivendo a geração alfa. E a gente vê cada vez mais as pessoas mais individuais, cara, mais relacionadas com a tecnologia, com as mídias sociais, cara. E é nesse ambiente que a gente está vivendo agora, cara. Sabe, é nesse ambiente que a gente está vivendo agora. Por isso, cara,
eu queria te dizer algo. Nós precisamos nos preparar, cara. Nós precisamos nos preparar. Sabe, existem um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. E em dados, 1,8 bilhões de pessoas, isso representa 25% da nossa população, são jovens, cara. Sabe por que a gente precisa se preparar? Porque a gente nunca teve uma oportunidade assim, sabe, de uma colheita de 1 bilhão de almas, cara. De uma colheita de 1 bilhão de almas. Isso está disponível a nós, cara. Isso está disponível a nós. Ao mesmo tempo que muitas informações, elas podem até nos assustar, cara. Mas a gente está diante de um momento de preparação, cara. De preparação para aquilo que está por vir, cara. Para essa grande colheita que está por vir. E essa geração, cara, que vai vir, ela é diferente, completamente diferente de qualquer outra geração. Os caras têm a influência da tecnologia, eles têm a influência das mídias sociais. Então a próxima geração que vai vir, sabe, desses jovens que são pessoas de 10 a 24 anos, cara, que daqui a pouco vão ser adultos, que vão influenciar uma cultura, cara. Sabe, eles precisam ouvir sobre as verdades do Evangelho. Sabe, eles precisam ouvir aquilo que eu e você, nós carregamos, cara. Esse é o avivamento, cara. Essa é a mensagem que nós precisamos carregar. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de verdade, uma mensagem que muda a cultura de um lugar, de um país, de uma cidade, de uma nação, cara. Sabe, eu lembro na faculdade, tinha uma matéria que eu estudei, era conforto ambiental. E eu aprendi uma coisa nessa matéria que eu não esqueço, cara, que foi sobre sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é o seguinte: é quando uma geração ela faz algo no presente, pensando no impacto que isso vai causar no futuro. Não sei se você pegou, é algo que a gente está fazendo aqui agora, que vai interferir completamente lá no futuro, cara. E a gente está falando de 25% da população, dos adultos de amanhã, cara. Dos adultos de amanhã que precisam carregar as verdades do Evangelho. Se a gente vier agora com a verdade, se a gente se preparar e começar de fato a pregar o Evangelho, cara, você imagina uma colheita de 1 bilhão, cara. Mano, não vai ser a gente não vai conseguir mais ter 3 cultos. A gente vai ter que ter 5 cultos, pelo menos, e todos os dias, cara. E aí a gente vai precisar, sabe, mais do que? De mais pastores, cara. E você é um pastor, velho. Porque eu e você, nós fomos chamados para pastorear esse mundo. Eu e você, nós fomos chamados para cuidar, para discipular, velho, pessoas. Existe um chamado pastoral para você. Ah não, Wallace, mas eu não, cara, eu sou do louvor. Mano, existe um chamado pastoral para você, cara. Existe um chamado pastoral para você, cara. Sabe, eu quero sonhar com isso todos os dias. Sabe, eu ainda não sonho com 1 bilhão de almas, mas eu quero, cara. Cara, eu quero sonhar com 1 bilhão de almas. Sabe, e talvez eu não vai ser aqui, cara, talvez vai ser em outro lugar, talvez vai ser dentro do meu trabalho, mas eu quero sonhar com 1 bilhão de almas, cara. Sabe, se eu não for arrancado do meu trabalho, eu quero estar lá, e aonde eu for, através do meu trabalho, eu quero carregar uma mensagem comigo do Evangelho. Eu quero mostrar para as pessoas que dá sim para viver, e dá para fazer o que tiver que fazer, mas pregando o Evangelho, sendo quem Jesus nos chamou para ser, cara. É isso que eu quero, cara. Por isso nós precisamos nos preparar. E o primeiro passo para nós nos prepararmos, cara, é nós sairmos de trás das malhadas, cara. Sabe, Deus já nos chamou, cara. Por isso sai de trás das malhadas, cara. Sai de trás das malhadas. Sabe, comece a entender e a ouvir. Comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você, cara. Ei, pastor, comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você. Evangelista, comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você. Profeta, comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você.
Mestre, comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você. Apóstolo, comece a ouvir aquilo que Deus pensa sobre você. Você não foi chamado, cara, apenas para ficar nesse banco e para dar uma chapada na hora do louvor, cara. Você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado do evangelho, cara. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação, cara. Eu já falei isso aqui outra vez, cara. Eu não sou arquiteto, eu estou arquiteto. Mas eu fui chamado para pregar o evangelho, eu tenho certeza disso. Por isso, no momento que eu estiver lá atendendo um cliente, eu quero sim ter uma palavra de esperança. Sabe, se eu estiver trabalhando com qualquer outra coisa, cara, eu quero ter uma palavra de esperança para essa pessoa. Eu conversava com um jovem essa semana. A gente estava conversando sobre algumas coisas, sobre marketing digital e tudo mais. E aí esse cara falou, cara, e aí eu nem conheço o cara, e ele falou, cara, eu tenho uma enfermidade. Ele falou, eu tenho uma enfermidade. Sabe, a conversa ela foi para outro lugar, velho. Eu falei, cara, tu sabia que Jesus, ele pode te curar agora, cara? Aí, não, você tem que passar por uma cirurgia. Cara, tu sabia que Jesus, ele pode te curar e tu nem precisar passar por essa cirurgia, cara? E aí ele sumiu, no outro dia ele veio e ele me agradeceu, cara, por aquelas palavras. Sabe, eu quero ser esse cara, 100% do meu tempo. Eu ainda não sou, mas eu quero ser esse homem, cara. Esse homem que tem uma palavra de esperança. Esse homem que está pronto para abraçar, pronto para andar mais uma milha. Esse homem que vai se mover com compaixão. E esse é o segundo passo, cara. Nós precisamos nos mover em compaixão. Nós precisamos olhar para o próximo com a ótica de Cristo. Sabe, nós precisamos olhar para as pessoas e conseguir extrair o melhor das pessoas, cara. Sabe, nós precisamos olhar para o viciado e saber, cara, aquele cara pode ser liberto e ele pode estar aqui amanhã pregando o evangelho para todo mundo aqui. Nós precisamos, cara, acreditar nas pessoas. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. E eu queria rapidamente aqui, eu queria falar 5 pontos, cara. Sabe, 5 características que a gente precisa ter através desse texto para nós nos prepararmos para essa colheita, para esse tempo vindouro, cara. E a primeira característica que eu aprendo com Jesus, sabe, é a pregação do evangelho, cara. Aqui a Bíblia diz que ele andava pelos lugares, ele andava pelas cidades, pelas aldeias, em todos os lugares. Ele andava ensinando, ele andava pregando o evangelho, ele andava curando as pessoas, cara. Sabe, isso fala muito comigo, cara, porque não tem a ver com nós saímos de repente do nosso emprego, cara. Não tem a ver com de repente a gente deixar de fazer uma faculdade. Podem sim ter casos assim, cara, e isso é incrível, cara, sabe? O nível de renúncia de alguém abandonar algo por Jesus, isso é algo incrível, cara. Eu oro para que você chegue a esse nível, eu oro para que eu chegue a esse nível, a ponto de largar tudo por Jesus. Se Ele falar, eu vou largar.
sabe, nesse nível, como Gabriel falou aqui uma vez, como o Léo testemunhou aqui uma vez, cara, sabe? Eu oro para que a gente chegue nesse entendimento, cara. Mas existem também pessoas dentro do nosso trabalho que elas precisam ouvir sobre a pregação do Evangelho. Existem pessoas que precisam de uma cura, cara, e isso vai mudar a vida daquelas pessoas para sempre. Sabe, o Gabriel contou aqui um dia numa pregação que na primeira semana de trabalho, cara, ele teve a oportunidade de orar por alguém ali, aquela pessoa foi curada, cara, dentro do trabalho, mano, dentro do ambiente de trabalho. Olha que louco isso. E aquilo, cara, aquilo vai, eu tenho certeza que vai mudar a vida daquela pessoa. Sabe, saber que Jesus, Ele cura, as pessoas precisam saber que Jesus cura. Sabe, e o segundo ponto aqui é a ótica de Cristo. Jesus, ele viu a multidão, cara. Ele viu a multidão e ele se moveu ali com compaixão, cara. Sabe, a gente precisa discernir os ambientes, cara. A gente precisa discernir os ambientes. Eu lembro de uma vez que eu acordei com a coluna travada, mano. Eu abaixei para amarrar o tênis e não levantei. Acordei com a coluna muito ruim, eu tinha que trabalhar. E eu falei, pô, antes de trabalhar eu vou na UPA. A primeira coisa que eu fiz antes de ir na UPA foi botar a mão e orar. Só que não passou, mano. Não passou e eu falei, cara, eu preciso ir na UPA. E aí eu fui com toda a dificuldade ali, eu fui sozinho. Eu cheguei lá na UPA, eu sentei, eu fiz todo o procedimento lá e fiquei na espera. E aí eu lembro que eu estava ali na espera. E aí um homem, ele parecia ser o diretor ali da UPA. Ele falou, pessoal, a gente está vivendo um momento complicado aqui. Eu lembro que nesse momento tinha algumas UPAs que não estavam funcionando completamente, mas a UPA aqui do Cascatinha, ela estava funcionando. E ali aquele cara falou, cara, a gente está vivendo um momento complicado, não tem rolado verba suficiente para as UPAs, cara, mas a gente conseguiu manter essa UPA aqui, cara, e tem aparecido muitas pessoas enfermas aqui. E aquele cara, eu não conheço aquele cara, mas ele falou assim, cara, tem alguém aqui de alguma religião que quer fazer alguma oração? E na hora o Espírito Santo tocou meu coração, eu falei, cara, eu quero. E aí eu me levantei e eu comecei a interceder pela UPA, cara. Eu comecei a orar pelos médicos, eu comecei a orar pelos doentes que estavam ali, eu comecei a orar por mim. E naquele momento que eu acabei de orar, sumiu completamente toda a dor que eu estava na lombar. Cara, o Evangelho é incrível, mano. O Evangelho é incrível, isso está disponível a nós, cara. Essa é a verdade do Evangelho, cara. Sabe, foi isso que eu e você, nós fomos chamados para fazer, cara. Foi essa vida que eu quero viver, cara. Essa vida que eu quero viver, cara. Sabe, e o terceiro ponto é ter a perspectiva do Pai, que sempre vê a colheita abundante, cara. Sabe, a gente vai ver aqui no versículo 37, Jesus ele diz, a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores, cara. Poucos são os trabalhadores, cara. Mas existe uma seara grande, sabe, e eu oro para que esse sentimento de ver uma colheita abundante, ele tome o nosso coração nesse tempo. Sabe, que a gente venha de verdade se mover em paixão por almas, cara. Sabe, existem pessoas lá fora sedentas, cara, do Evangelho. E o que a gente precisa é ter perspectiva daquele pai que está olhando no horizonte e está vendo os filhos retornando à casa do Pai. A gente precisa novamente, cara, olhar com esse sentimento, ter esse sentimento em nós, de estar olhando o horizonte e ver os filhos retornando, sabe, de ter essa fome, essa paixão por ver pessoas se rendendo completamente ao amor imenso de Jesus, cara. É esse sentimento que eu quero carregar, cara. E cara, eu queria falar aqui do último ponto, que é quando Jesus ele diz assim: rogai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Em outras traduções, que envie
ceifeiros, que envie trabalhadores para essa colheita. Sabe, e é isso que eu quero compartilhar com você, cara. A palavra que eu estava lendo hoje, a palavra envio aqui, quando Jesus ele fala, rogai, pois, o Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores. A palavra para envio aqui é equibalo, cara. É equibalo, cara. Sabe o que significa equibalo? Significa que Deus ele está nos expulsando de fato de um lugar. Significa que Deus ele está nos enviando para um lugar que só com a passagem de ida, cara. Sabe, não tem a opção de voltar, cara. Deus está te expulsando de um lugar. Ele está te mandando para um lugar. Ele está te mandando para uma cidade. Ele está te mandando para uma nação, cara, sem você ter o direito de voltar, cara. Sem você ter o direito de voltar. Esse é o envio do Senhor, cara. Isso tem a ver com a próxima onda. Isso tem a ver com o próximo avivamento que vai tocar o Brasil e as nações, cara. Isso tem a ver com aquilo que Jesus ele tem para mim, Ele tem para você, Ele tem para a igreja de forma coletiva, cara. Sabe, nós vamos tocar essa cidade, cara. Nós vamos tocar essa cidade porque nós fomos enviados para cá sem o direito de voltar, cara. Nós não podemos mais sair daqui, velho. Mano, nós não podemos mais sair daqui. Existe uma urgência nisso. Ei, existe uma urgência nessa palavra. Equibalo, eu oro para que nós venhamos de fato ser atingidos por isso. Atingido por essa palavra, por esse envio do Senhor. Atingido por essa revelação. A ponto de nós não conseguirmos, cara, sair dessa cidade. A ponto de nós olharmos e vemos todas as pessoas dessa cidade, sim, cara, todas as pessoas dessa cidade alcançadas por Jesus. Esse é o Evangelho, cara. Ah, Wallace, mas cara, isso é muito impossível. Existe, cara, mano, não existe impossível pro Senhor, cara. Não existe impossível, cara, mas, pô, tem gente que, cara, é complicado. Não, cara, não é complicado, cara. Não é complicado. Eu conheço um Deus, cara, você conhece um Deus, cara, que Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. E você, cara, você carrega essa verdade. Você carrega essa palavra. Você carrega esse evangelho dentro de você. Você carrega esse reino que não é visível, mas que está dentro de nós. Você carrega esse reino, cara, que pode transformar a vida de uma pessoa. Quando Jesus ele veio e ele começou a pregar o evangelho do reino, não era apenas a ver com salvação, mas ele estava falando de um reino, cara, que viria e mudaria a história do mundo. E mudaria a história do mundo. É esse reino que está dentro de nós. É esse reino que está dentro de você, cara. Por isso saia daqui hoje, cara, encorajado para pregar o evangelho. Saia daqui hoje encorajado para pregar o evangelho. Wallace, eu não sei falar. Sabe, cara, existe uma palavra de Deus dentro de você, cara. Existe uma palavra de Deus. Acredite naquilo que o Senhor depositou dentro de você, cara, porque existe verdades dentro de você. E chegou o tempo, mano. Chegou a hora de nós colocarmos essa verdade para fora. Chegou o tempo de nós colocarmos a verdade do evangelho para fora. A verdade que é capaz de transformar a vida de um viciado, que é capaz de curar a vida das pessoas. A verdade que é capaz de mudar a vida de uma cidade, de uma nação inteira. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade do evangelho. Foi para isso que eu e você fomos comissionados. Foi para isso que eu e você fomos comissionados. Para terminar, eu quero ler, cara. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria ler rapidamente. Mateus, no capítulo 10, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Versículo 5. Jesus enviou estes 12, lhe ordenando, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo:
é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis e de graça dai, cara. Sabe o que nós precisamos aqui, cara? Sabe o que existe nesse texto aqui? Autoridade e instrução. Sabe, primeiro Deus instrui o lugar que esses homens, que esses 12 discípulos deviam estar, os lugares aonde eles não deviam estar. E depois eles são tomados de uma autoridade a partir do nome de Jesus. E aí Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, cara. Existe uma autoridade em você, cara. Existe autoridade em você. Por isso saia daqui hoje capacitado e crendo que você pode sim orar pelos enfermos, que você pode sim expulsar demônios, cara, que você pode sim ressuscitar os mortos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria orar junto com você. Queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos nessa verdade do Teu Evangelho. Nós acreditamos, Senhor, ó Deus, no grande avivamento, na grande colheita que nós vamos experimentar, Senhor. Talvez nos próximos meses, não sei, nos próximos anos, eu não sei, Pai, mas eu sei que existe uma grande colheita, Pai. E eu sei, Pai, ó Deus, que nós precisamos ser enviados, nós precisamos ser tocados com a mensagem equipá-lo para ir, Senhor, para estar, Senhor, permanecer no lugar e lá ficar até que aquele lugar seja completamente transformados, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos permanecer nessa cidade, Senhor. Nós queremos sim ficar aqui, porque foi para esse lugar, Senhor, que você nos trouxe sem o direito de sair. Sem o direito de sair, você nos expulsou para essa terra, e nós queremos ganhar essa terra. Você nos expulsou para cá, e nós queremos estar plantados aqui e trazer verdades do Teu reino para esse lugar. Nós queremos pegar o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Chegou o reino dos céus, chegou o reino dos céus. É essa mensagem que nós queremos carregar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz à nossa consciência essas verdades, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui marcados, Senhor, por essa verdade, Pai. Marcados, Senhor, por essa verdade, Pai. Eu oro para que no nome de Jesus, Pai, ó Deus, nossa vida venha mudar completamente a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, porque essa palavra não é do Wallace, mas essa palavra é do Senhor. Essa palavra é do Senhor, e eu quero sair daqui completamente transformado por essa palavra. E eu quero amanhã ter a oportunidade de pregar para alguém. Eu quero ser essa pessoa amanhã que vai dizer um simples: cara, você sabia que Jesus te ama? Eu quero ser essa pessoa amanhã, Jesus. Eu quero ser essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Amém.